Bom dia, um feliz sábado. Eu confesso que estava extremamente apreensiva quando cheguei à igreja, muito nervosa. E foram chegando alguns parentes, alguns amigos e pastores, e fui ficando nervosa. Eu falei, quanta responsabilidade está em minha boca hoje. Mas fiz um rascunho gigantesco. Mas eu sei que primeiramente, a gente tem que colocar na presença de Deus, né? E deixar que o Espírito Santo nos guie. E eu peço que Ele me guie agora e que coloque palavras verdadeiras e palavras que realmente vão edificar cada um de vocês, tá? Cada um de vocês que são meus amigos, que às vezes eu não conheço, não converso, mas que, de uma forma ou de outra, Deus sabe que um dia a gente pode traçar um caminho e nos encontrar. Agradeço a Deus, primeiramente, por estar aqui, né? E ao Ézio pelo convite, por ter me acolhido, né, quando eu cheguei aqui à igreja. A classe dos amigos, como foi bem frisado, que está sendo realizado um trabalho tremendo, que Deus possa guiar cada um de vocês mesmo, abençoar a família de vocês tremendamente, tá? Bom, como nós estamos num dia, né, bem diferente, a programação está completamente diferente, como pôde perceber, né? Eu preparei a palavra do Senhor. Não gosto muito de dizer sermão, me parece muito forte, mas a palavra do Senhor sobre amigos, o amor e o perdão. Sábado retrasado, uns 2 sábados atrás, nós tivemos uma palestrante aqui, a Suzana Alves, tremenda palestrante, né? Neurocientista, psicóloga, fantástica, a Suzana. E ela disse que ela veio aqui, ela gostava muito de significados de nomes próprios, nomes de pessoas. E sempre que ela ia pregar, ela falava o significado dos nomes, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de significado das palavras. O processo de formação da palavra. Como que surgiu aquela palavra? Da onde que ela veio? E eu fui buscar um pouquinho só da palavrinha amizade, das palavrinhas amizade, amigo e o amor, né? A amizade, ela se derivou da palavrinha amor. Consequentemente, antes da palavrinha amor, ela veio do amigo, que em latim significa amicus, né? Eu não sei muito latim, não, mas todas as palavrinhas que eu tenho curiosidade, eu vou buscar pelo menos o latim da palavrinha. E o amigo, consequentemente, é derivado de amor, né? Tem coisa melhor do que aconteceu com a gente aqui hoje, que foi uma reunião entre amigos, uma reunião entre familiares, em que nós falamos sobre o amor, em que nós perdoamos, acima de tudo, né? Porque nós somos seres humanos, nós erramos. Então, eu busquei a derivação dessas palavrinhas. Só que, jogando no que nós vivemos aqui hoje, nós percebemos que a significação no dicionário, ou simplesmente no livro, em folhas, ela é muito simples. Ela não tem o poder que realmente essa palavra que ela expressa. Então, quando nós jogamos realmente no nosso dia, nós vemos o poder que essas palavras têm. E que, na maioria das vezes, nós esquecemos, nós deixamos guardadas, nós incubamos. É grandioso ter uma experiência ter a experiência de ter um amigo e de ser um amigo. Você realmente tem um verdadeiro amigo? Você realmente sabe quem é o amigo? Quem é realmente o amigo que está do seu lado? Em sentido mais amplo da palavra amizade, nós entendemos que trata-se de um relacionamento. Esse relacionamento, ele está embasado em conhecimento do outro, em conhecimento do seu próximo. Então, se você não tem o conhecimento,
não é só um aperto de mão e tchau. É um conhecimento, o diálogo, o perdão, trata-se também da lealdade, da admiração. Então, a partir dessas características, você começa a ter o relacionamento da amizade. Na Bíblia, nós temos grandes e valorosos exemplos de amizades, e que são grandiosos e que nós devemos jogar para os nossos dias atuais, para a nossa vida. Um exemplo que, antes de chegar no principal exemplo que eu preparei, eu percebi em Jó 42:10, quando ele diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo em que antes possuía. Em Provérbios 17:17, ele diz: em todo tempo ama o amigo e na angústia faz-se um irmão. Então a relação vai se estreitar a ponto de que você vai ter um irmão ao seu lado. A confiança vai ser completa, vai ser total. Em 1 Samuel, vamos abrir nossa Bíblia hoje, né? Porque nós ainda não abrimos aqui em cima, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 18, nós temos mais um exemplo de uma belíssima amizade. 1 Samuel, capítulo 18. Vamos lá, primeiro versículo. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 3. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Continuando, 5. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Esse capítulo aqui mostra mais uma linda amizade de amigos. E depois eu fui entender melhor e vou mostrar para vocês o quanto essa amizade era valorosa, quanto essa amizade era considerável quando Davi percebe o que aconteceu com Jonatas. Nesse capítulo 18, ele prova o que em Provérbios fala, em Provérbios 17:17. Jonatas percebe em Davi não apenas um amigo, ele percebe que a alma dele está ligada a Davi. Nós sabemos que Davi era um homem temente a Deus, né? Nessa época aqui, um rapaz temente a Deus, né? Jonatas também. Davi era filho de Jessé, um servo de Saul. Saul era o rei de Israel. Saul era pai de Jonatas. Tinha algum ponto negativo nessa amizade de Jonatas com Davi? Até então, não. O ponto positivo era que nós enxergamos é que Davi e Jonatas eram homens tementes a Deus. Essa amizade, ela, continuando nos capítulos à frente, nós percebemos que Saul vê Davi como um desafio. Ele estava sendo um risco para o trono de Saul e para Jonatas. Jonatas, percebendo isso, ele se liga mais ainda a Davi. E o que acontece? O pai de Jonatas, o rei de Israel, Saul,
tenta matar Davi por 2 vezes. E Jonatas tenta livrá-lo nos 2 momentos. Nós temos aqui, quando Saul, ainda no capítulo 19, quando Jonatas intercede por Davi. Lá no versículo 2. Fez saber a este, dizendo: meu pai, Saul, procura matar-te, cautelar-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Então, Saul queria matar realmente Davi. E Jonatas, percebendo que realmente isso poderia acontecer, ele faz acontecer uma estratégia para que isso não ocorra. A gente percebe nesse momento em que o que existia verdadeiramente era o amor. Tudo que nós passamos desde o começo desse sábado, né, na escola sabatina, no que o Ézio falou aqui, nos testemunhos, a gente percebe na classe dos amigos, nós percebemos que tudo gira em torno do amor, né? Sabemos que Davi tinha tudo para ser morto. E Jonatas estava colocando em risco a amizade com seu pai, perdendo o trono, e Saul ainda tentava matar Jonatas. Então, assim, ele estava colocando em risco a sua vida, a amizade com seu pai e ainda o seu trono, porque ele era herdeiro de Saul. Então, nós percebemos que aqui trata-se de uma amizade verdadeira, que não se coloca nenhum segundo plano, não coloca segundas intenções, não coloca garantias humanas. Então, mais uma vez eu pergunto: que tipo de amigo você é? Que tipo de amizade você faz? Tem segundas intenções? Tem um interesse pessoal nisso? Né? Aqui nós percebemos que os nossos interesses, não ocorre nenhum interesse. Tudo embasado no amor. Né? Em 1 Samuel, ainda lá no capítulo 20, 33. Versículo 33. Nós percebemos que, então, Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas, ferir Jonatas, que, de fato, seu pai já determinara matar Davi. Então, assim, um pai que coloca em risco a vida do seu próprio filho, tem muita crueldade aí, né? E um filho que coloca em risco a amizade do seu pai, que coloca em risco o seu trono, tem muito amor aí, não é verdade? Jonatas percebe, então, que sua amizade com Davi seria mantida, teria que ser mantida mais do que nunca, só que de uma forma, eles teriam que estar afastados. O que eles fazem? Ele pede que eles resolvem a estratégia que Davi saísse da cidade, né? Então, mais uma vez, no capítulo ainda 20, no versículo 41, Jonatas despede-se de Davi. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre minha descendência e a tua. Então, nós vemos que, acima de tudo, de haver essa ligação de amizade entre os dois, nós percebemos que havia 2 pessoas que eram tementes a Deus. 2 pessoas em que Deus os guiava debaixo da sua sombra. Jonatas fez de tudo para proteger Davi, e Davi o reconheceu. E
mais ainda, falando um pouquinho fora dessa amizade aqui, nós temos lá em 1 Coríntios, para provar o que essa amizade entre os dois. Em 1 Coríntios 13, 5, 3, Paulo diz, 13, 5, 6. O amor não procura os seus interesses, não se alegra com injustiça. É o que nós conseguimos realmente perceber nessa amizade. E o que fecha essa amizade é quando Davi fica sabendo da morte de Jonatas. Quando ele fica sabendo da morte de Jonatas, em 2 Samuel, 1º capítulo, versículo 26. Vocês viram que eu gosto de mostrar lá na palavra, né? 2 Samuel, 1, 26. Davi diz o seguinte: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu era amabilíssimo comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Então, a gente percebe aqui, quando Davi chama o seu amigo de irmão, nós percebemos que verdadeiramente era uma amizade fraternal. Era uma amizade verdadeira, embasada na inspiração de Deus, primeiramente, mas na admiração, na lealdade, na fidelidade, no amor, no perdão. E hoje nós devemos jogar tudo isso para as nossas vidas. Nós vemos que a amizade verdadeira seja entre amigos, não de sangue, não somos irmãos de sangue, mas amigos, conhecidos. Nós temos que, primeiramente, mostrar o nosso amor. Mostrar, primeiramente, Cristo. O que Cristo fez em nossas vidas. Agora, eu quero dar um outro exemplo que eu acho o mais bonito da Bíblia, que é o exemplo de amizade de Deus com a gente, com todos nós. A amizade de Deus com a gente, você não precisa, antes de você conhecê-lo, antes de você sonhar que Deus existe, antes de você nascer, Deus já te amava. Isso é um amor tremendo, né? Você ama alguém que você não conhece? Quase que impossível, né? Então, existe também a amizade de Jesus. Quando Jesus veio à Terra e fez a amizade, mostrou os seus caminhos e a sua palavra para os homens. E quando ele se foi, ele ainda deixou mais um amigo. Então, quem é esse amigo? O Espírito Santo. Ele foi e deixou, que ia deixar mais um amigo para a gente, para que nós não sentíssemos sozinhos. Quer amizade mais verdadeira, mais pura, mais grandiosa do que essa? Não existe, né? Então, primeiramente, nós devemos embasar as nossas amizades, colocar Deus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, o Espírito Santo em primeiro lugar. E depois, Deus nos colocará as amizades que realmente farão a nossa vida valorosa. O significado da nossa vida vai ser junto com as outras pessoas. E é isso que acontece conosco aqui, né, hoje. Bom, temos um exemplo também, que é o de Paulo, né, que nós estudamos hoje, na escola sabatina, na lição, e que, para quem não esteve aqui na escola, quem não esteve na escola sabatina, Paulo reconhecia os tessalonicenses uma amizade verdadeira também. Ele não estava presente com os tessalonicenses, mas a amizade era tão verdadeira que sentia saudades, que sentia vontade de estar por perto, que orava, né? Então, amigo é isso, é você orar por ele, jejuar por ele, você ter inspiração naquela pessoa, você ter lealdade com aquela pessoa, para aquela pessoa, fidelidade, carinho, amor, né? E tudo isso a gente encontra na vida de Jesus, em Deus e no Espírito Santo, né? Então, eu não vou me estender muito em relação aos exemplos da Bíblia, porque nós percebemos que Jesus ele deu um exemplo maior,
que o exemplo dele é o mais importante para as nossas vidas, que ele veio para nos purificar, para nos perdoar e para nos amar. E assim sendo, perdoados, amados e purificados, quem somos nós para não perdoar o próximo? Quem somos nós para não deixar o próximo, dar uma segunda oportunidade para o próximo? Quem somos nós? Então, nós devemos ser mais amigos, mais amáveis, mais companheiros, né? E sempre com referencial, que é o de Jesus. Esses dias atrás, eu estava assistindo ainda a TV Novo Tempo, né, que não sai da minha televisão mais, e vi o pastor, agora pastor, né, membro, então, do Arautos do Rei, o pastor Tarsis, falando, dando um testemunho de vida dele. E eu prestei atenção quando ele disse que, na vida dele, ele tinha um grande amigo. E aquele amigo era Jesus. E que quando ele prostrava, ele falava, ele chegava no momento de oração, era um momento em que ele podia gritar, em que ele podia chorar, em que ele podia sorrir, confidenciar as tristezas, as alegrias, tudo para o Senhor. Então, primeiramente, como eu disse, referencial sempre Cristo, né? E depois nós vamos dar o nosso testemunho para o nosso próximo, para as outras pessoas. Quem confia, um amigo verdadeiro é aquele em que confia no Senhor, é aquele que entrega a sua vida ao Senhor. Se você veio aqui hoje e não conhece Jesus, procure conhecê-lo. Alô? Procure. Energia. Então, procure conhecê-lo, porque ele é o nosso amigo verdadeiro. Nós percebemos que a igreja, esses dias nós estávamos conversando, e eu comecei a refletir nessa analogia que eu vou passar para vocês hoje, que a igreja, ela é um hospital. Aí eu parei para analisar. Um hospital é o lugar onde as pessoas vão doentes. É o lugar onde as pessoas vão quebradas, quebram a perna, quebram o joelho, né? É o lugar onde as pessoas vão atrás de um medicamento. E a igreja? É o lugar onde as pessoas vão para quê? Se a igreja é um hospital, por quê? Eu percebi também que, quando nós vamos ao hospital, a gente vai atrás de um médico. Esse médico é normalmente dentro de uma especialidade, determinada especialidade. Essa especialidade afunila o caráter para aquele tratamento. E aí eu percebi, falei, tá, se eu vou atrás de um médico, eu preciso de um determinado medicamento. Só que nós, na maioria das vezes, nós somos impacientes. Nós vamos ao hospital e o médico ele te passa um medicamento. Só que esse medicamento, a gente às vezes olha e fala assim, esse daqui eu vou passar mal e eu não vou tomar. Ou, às vezes, nem toma o medicamento. Ou, às vezes, começa a tomar o medicamento e para. Ou, às vezes, se automedica ali por si só, né? Não está nem aí. E a igreja é a mesma história. Nós fazemos analogia em que nós estamos aqui à procura de uma cura. Mas que, em nome do Senhor, graças a Deus, que Ele é o Senhor médico dos médicos. É Ele em que pode nos curar. Não precisa de um enfermeiro ou de nos mandar para uma especialidade. Ele tem o poder de curar sem te encaminhar, né? E o médico. Só que nós ainda somos impacientes. O
que que nós fazemos? Deus ele deixou claro qual que é o seu medicamento mais importante, que é a Bíblia, a leitura da Bíblia, que é a oração, que é a comunhão. Mas nós somos impacientes e não estamos em comunhão, não oramos, não lemos a Bíblia, né? Ou começa a orar e esquece, ou começa a ler e esquece, ou começa a tomar o medicamento e para, né? O mundo, ele nos passa um medicamento que ele tem efeitos colaterais muito agressivos. Os efeitos colaterais são maiores do que o efeito do próprio medicamento. É um benefício muito rápido, muito momentâneo, muito passageiro. Então, e Cristo deixou para nós um medicamento que nos cura plenamente, que cura o nosso coração, que cura a nossa alma, a nossa cabeça, a dor física, né? E com essa cura, com essa palavra, Deus encaminha as pessoas certas, nos momentos certos, né? Os médicos certos, nessa vida aqui, nessa nossa vida, até que Ele retorne. Você verdadeiramente é um amigo? Você tem realmente um amigo do seu lado? Se você não é ou não tem, comece a buscar a Jesus. Veja a história de Cristo. Veja o que Jesus tem para te dar. Eu tenho certeza que com essa história maior de amizade que Ele fez conosco, Ele encaminhará as pessoas certas, nos momentos certos, no momento certo para te ajudar. E eu vou terminar com 1 Tessalonicenses 3, capítulo 3, versículo 11 a 13. Oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Entenda essa oração, minha oração, oração da classe dos amigos, oração do seu amigo que trouxe um amigo para a igreja hoje. Entenda essa oração para você. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos a caminho até vós. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nos para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Que Jesus possa fazer a diferença na sua vida, nas nossas vidas, nas suas amizades, nos seus relacionamentos, relacionamentos de pai, de irmão, de amigos, né, de companheiros de trabalho, que possamos ser testemunhas vivas da história de Cristo. Que Deus nos abençoe. E nesse momento ainda, para dar continuidade, eu pretendo não me estender muito, porque o tempo está bem corrido, mas para que a gente ainda reflita no que foi dito, no que foi acontecido hoje aqui, né? Eu vou chamar a nossa amiga Cristina para cantar uma música.